Existem decisões que nós devemos tomar ao longo da vida que nos fazem crescer e amadurecer na marra, como, por exemplo, para mim foi mudar de cidade e estado. Obviamente que no começo para mim foi muito difícil, mas que valeu muito a pena. Eu quero conversar com você sobre isso hoje, neste vídeo. O ano era de 2016 quando eu saí da minha cidade. Mas só que antes de eu contar mais detalhes depois da minha mudança que eu cheguei, vamos voltar lá atrás e o porquê que eu tomei essa decisão. Bom, o que me levou a querer mudar de cidade, mudar de estado? Se você não conhece, eu sou do estado do Maranhão. Então, eu vim de uma família totalmente desestruturada. Quem sabe, quem conhece um pouco da realidade do estado do Maranhão, sabe que é um estado bem precário em algumas regiões. Vamos dizer que quase todas as regiões do estado do Maranhão se encontram numa situação muito precária, falta de emprego, falta de oportunidades, vamos dizer, de trabalho, até de estudos. Nós somos uma família muito grande, somos muitos irmãos, hoje atualmente, mas quando meu pai se separou da minha mãe, eu tinha cerca de 6 ou 7 anos por aí. E para mim, quem sabe entende que uma separação de pais, querendo ou não, isso reflete nos filhos. Então, quando meu pai se separou da minha mãe, isso me causou uma certa instabilidade, vamos dizer, porque eu era muito novo, eu era uma criança na época. Aí eu decidi morar com meu pai arrumou outra mulher, foi morar com essa mulher, e minha mãe ficou morando sozinha, ficou só, vamos dizer. Em certa época, não sei o que aconteceu lá, eu decidiram que meu pai ficasse comigo. E eu fui morar com meu pai. Eu lembro até hoje, na época eu era uma criança, mas eu ainda tenho resquício ainda de memória. Quando meu pai estava indo para morar com a mulher lá e pegou as coisas dele, estava acho que numa bicicleta, acho que era uma bicicleta. E eu olhando meu pai indo, eu falei assim, por que meu pai tá indo embora? E eu falei, mãe, eu posso ir junto com ele? A mãe, pode ir com ele. E eu peguei a sacolinha, filho, ó, fui embora com ele. Aí eu passei um tempo morando com ele, dessa idade, né, dos 6, 7 anos até os 9 anos de idade. E logo após eles terem brigado entrou com relação à guarda, como meu pai não deixava eu ter acesso à minha mãe, eles tinham um conflito muito grande, eles dois. Um falava mal do outro, e eu ficava meio que naquela guerra, né? Em que eu vou acreditar. E quando eu morava com meu pai, quando eu estava morando com meu pai, nós passávamos por muita dificuldade, somente financeira até ter o que comer, muitas vezes nós não tínhamos. Eu lembro que nós tínhamos mal uma refeição por dia. Eu lembro que quando eu fui morar com a minha mãe, acho que eu fui passar só uns dias lá, como meio que mudou a questão de guarda compartilhada. Eu passei um final de semana lá com a minha mãe. Minha mãe já tinha uma situação um pouco melhor do que a do meu pai, tinha o que comer, enfim. Aí certa vez eu estava brincando lá com os meninos, a minha irmã e uns meninos vizinhos, e a minha mãe olha e fala assim: vamos comer, vamos almoçar. Aí os meninos, eu vi os meninos tudo indo, né? Ah, mas por que todo mundo tá parando de brincar? O que é almoçar? Aí eu também continuei brincando, né? Porque para mim não era normal. Eu não sabia o que era almoço. Aí a minha mãe chama novamente e fala assim: menino, vamos comer, vamos almoçar. Eu almoçar? O que é almoçar? E ela falando assim: é comer, vamos comer. Eu falando: ah, comer uma hora dessa, tipo meio-dia. Então pra mim só existia na minha cabeça que quando eu morava lá com meu pai, a gente tomava um café da manhã, às vezes quando tinha, né? Na parte da manhã, e só ia comer à tarde, que era o jantar onde se reunia aquele tanto de menino para poder comer. Isso era 5 horas da tarde. Então, na minha mente, só existia esse tipo de comer. Só existia o café da manhã com os café, que eu sabia que existia, e a janta. Isso eu sabia que existia, mas almoço, eu não sabia que existia. Era até então que a minha mãe começou meio que a rir de mim. E quando eu fui morar com a minha mãe, eu estava no estado de tão precário que eu lembro que
cortou um cacho de banana, aquelas caixas de banana grande, quem conhece banana, banana nanica, ou não sei como é que chama na sua cidade. Eu comi esse cacho de banana todinho. A minha mãe, até que ela falou, quem comeu esse cacho de banana todo? Aí ninguém falou, não sei não, as meninas, foi fulano. Aí ela falou assim, você comeu esse cacho de banana todinho? Eu falei, uai, mamãe, sim, eu comi. E rapaz, ao mesmo tempo que ela queria ficar brava, mas ela ficou meio que rindo. Então era uma situação muito precária, muito de escassez na época. E a partir desse momento aconteceu algumas coisas, né? E eu decidi morar com a minha mãe lá mais tempo. Aí foi onde bateu a outra realidade. Eu já passava dificuldade com meu pai lá. Eu já ajudava o meu pai em muitas coisas, em trabalho, como era trabalho, mais trabalhos manuais. Meu pai tirava madeira, tirava palmito para aquelas madeiras que faz estaca também nas fazendas. E também roçava. Roçava muita, na minha cidade a gente chama de joqueira. Roçava muito pasto com meu pai. Isso criança ainda na época. Aí quando eu fui morar com a minha mãe solteira, eu me deparei com aquela mais uma realidade a qual eu já havia vivido. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa na medida que eu fui crescendo. Aí foi aonde eu comecei a ajudar a minha mãe dentro de casa. Ou seja, praticamente me tornei o homem dentro de casa, porque a minha mãe não trabalhava na época, fazia algumas coisas assim, mas acho que ganhava um auxílio, se eu não me engano, acho que do governo. Eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar. Foi aonde eu via os meninos, uns amigos meus falando assim, ó, eu vendo pastel na rua. Eu vendo cheiro verde, aqueles cheiros que você coloca na comida, cebola. Eu vendo na rua, na feira, e é pra fulano. Eu falei assim, será que ela aceitaria eu vender pra ela também? Ele falou, pode ir lá. Eu peguei e fui. Eu até lembro o nome da pessoa até hoje. Eu falei, então pode vender, vem tal dia que pra você vender pra mim. Só que antes de eu vender cheiro verde, eu vendi coxinha, vendi pastel na rua. Aí essa pessoa parou de fazer, eu fui vender cheiro verde na feira. E ali eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos por aí, 8 anos até antes, vendendo as coisas na rua. Logo após eu fui vendo que a realidade era muito dura, que eu precisava mudar de vida, eu precisava fazer alguma coisa, a gente sempre em busca de algo, trazer o pão para a mesa, né? Agora imagine você já com a realidade dura de não ter o que comer. E aí você ainda sofrer ainda com relacionamento dentro de casa, somente com a minha mãe. A minha mãe não é, vamos dizer, a pior pessoa do mundo, mas tem os seus defeitos, tem as suas falhas, muitas vezes difícil de poder lidar. E foi só se complicando a minha situação com a minha mãe. Eu pegava, trazia comida para dentro de casa e muitas das vezes estava comigo, criava às vezes situações que foram muito difíceis de brigas dentro de casa, a qual eu preferia muitas vezes passar o dia fora, vamos se dizer, para evitar muitas coisas e situações dentro de casa. Aí por conta disso eu me deparei num estado onde acredito que muitas pessoas que vêm de uma família totalmente estruturada se depara, onde na minha cidade, uma cidade que anteriormente era muito pacífica, começou a ficar muito perigosa. E ali eu comecei a ter amizades com o pessoal do bairro. E essas amizades começaram a se corromper, vamos se dizer. Eu vi os meninos entrando pra droga, e daí eu também antes eu comecei a fumar, comecei a beber, comecei a me envolver com esse tipo de coisa. Aí o relacionamento com a minha mãe começou a piorar ainda mais. Eu lembro que a minha mãe, isso é
Isso é muito engraçado que ela falava assim, não, eu acho que você já tá até roubando, acho que você tá até. E na verdade eu nem tava. Só tava querendo, vamos se dizer, naquela fase de adolescência mesmo. Aí às vezes quando a minha mãe me batia, falava assim, você não vai sair hoje de casa, você faz isso e tal, não sei mais do que. Eu falava assim, nossa, a minha mãe acha isso de mim, acha que eu sou ruim, que eu não presto e tal, eu vou ficar pior ainda. Acredito que quem é das antigas sabe o que eu tô falando. Olhava e falava assim, nossa, agora eu vou ser mais ruim ainda. Do jeito que ela tá falando, eu não sou ruim agora, eu vou ser pior agora. Eu achava muito engraçado. Aí nisso, como eu tava falando pra vocês, comecei a me meio que a me envolver lá. Comecei a beber, comecei a fumar e tudo. Quando eu me vi, eu tava no meio de uma gangue, na época tinha a questão de facção lá. Hoje já tá pior ainda. Então quando eu me deparei nessa situação, falei assim, cara, minha vida tá uma merda, vamos dizer, uma bosta, no sentido real mesmo. Eu falei assim, cara, eu preciso mudar de vida. Mas só que o ponto principal foi quando eu vi alguns amigos meus morrendo, muita violência, pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo mortas e uma situação já precária de escassez, necessidade, né, de recursos, de oportunidades. Mas só que antes disso também, mesmo vivendo em meio a tudo aquilo, eu nunca meio que me aprofundei mesmo no mal mesmo. Aí eu lembro que com 12 anos eu falei assim, cara, mas eu não vou pra essa vida, eu não vou fazer isso, porque eu sempre pensava na minha mãe. Porque eu sempre fui, acho que com convivência e tudo, tomar responsabilidade muito cedo, eu tive que me amadurecer muito cedo, ajudar dentro de casa, ter responsabilidade até pela minha mãe, até até pelas minhas irmãs menores. Então isso me fez, sabe, ter uma visão mais diferente. Eu sempre que tinha que estar em alerta, tá mais em alerta. E eu comecei a observar aquilo, falei assim, cara, eu não quero isso para minha mãe. Mesmo que talvez a minha mãe seja a melhor mãe do mundo e tudo, mas quem vive com um filho na criminalidade, nas drogas, sabe quão difícil é. Isso é no sentido, vamos dizer, um sentido mais agravante, é mais desgraça. Porque isso não afeta só a pessoa que está envolvido, que participa, mas todos os familiares acabam sofrendo. É mães, é pais, é irmãos. Somente quando há dívida, você acha que o cara vai cobrar só da pessoa? Não, muitas das vezes ele vai chegar, vai querer meter bala em todo mundo se a mãe está em casa. O que importa, eu vi muito isso. Isso e vendo tudo aquilo acabou me trazendo uma reflexão muito grande. Falei assim, cara, eu preciso mudar de vida. Eu não quero esse tipo de vida pra mim, não. Eu preciso sair daqui. E também eu já tinha uma referência na minha família, o meu irmão. Eu vi a situação do meu irmão. Meu irmão era meio vida louca, mas também ele gostava de trabalhar, mas era meio vida louca. Então eu vi a situação, às vezes, da minha mãe preocupada com meu irmão. Eu falei assim, eu preciso ser diferente, eu preciso mudar de vida, eu preciso sair daqui. Aí esse meu irmão que anteriormente era meio vida louca, ele se converteu, ele entrou para a igreja. E nesse processo, eu lembro que ele saiu, né, da minha cidade. Eu já tinha alguns irmãos fora de lá, do meu estado. E aí meu irmão pegou, acho que foi até um seguro-desemprego, um acerto. Ele fez um acerto, mandou um dinheiro lá para nós e falou assim. Aí a minha mãe chegou em mim e falou assim: Você não quer ir embora, não? É melhor para você, isso e tal. Isso aqui para você não vai dar certo, não. Vou te mandar para você morar com a sua irmã. Eu falei: Ah, então tá bom, não tem problema não. Vou deixar que eu vou. Aí nisso mesmo compraram as passagens e viemos embora. Só que nós íamos de ônibus grandestino. Eu lembro que nós chegamos aqui ao ponto que eu falei em 2016.
Nós chegamos aqui, era 4 horas da manhã. Eu lembro que nem mochila eu tinha. Nós íamos só com, eu vim com uma sacola, veio um irmão meu, uma irmã minha. Nós chegamos aqui, era frio, frio. E como quem entende sabe aqueles ônibus que não são, tem liberação, não tem acesso à rodoviária, eles deixam para no meio do caminho, nos deixaram numa cidade aqui no estado que a gente praticamente nem conhecia. Eu vim pra cá, não conhecia ninguém, só tinha minha irmã aqui. Deixou a gente lá, foi que o motorista lá conseguiu ligar para entrar em contato com a minha irmã, e a minha irmã, na época nem carro tinha, nada disso. Hum, Ela pegou, ligou para uma amiga dela do trabalho para poder pegar a gente nesse local, no posto lá. Aí nós pegamos e fomos. Eu lembro que o meu cunhado, meu ex-cunhado até, começou a rir de mim, por conta que eu tinha 13 anos na época, 13, ia fazer 14 anos. Começou a rir de mim por conta que eu tava com a minha sacolinha, eu tava de bermuda, imagino, acho que era frio, acho que tava 16, acho que era 16 graus, se eu não me engano. A gente veio de um estado muito quente, pra quem não tá acostumado, eu só com um shortinho, com a camisa e a sacola, e ele começou a rir de mim. Começou meio que a me zoar, e ali a gente começou a rir, a brincar, e chegou ao ponto a qual eu estou hoje. Então, mudar de cidade para mim, mudar de estado, transformou a minha vida, tem transformado a minha vida. Buscar novas oportunidades, buscar amadurecer. Isso me amadureceu bastante. No início foi muito difícil, a qual eu pensei muitas vezes desistir, né, e voltar. Porque imagina, você tem uma cultura lá, você vir para outro estado que tem uma cultura, um perfil de pessoas completamente diferente. Então no início para mim foi muito difícil. Tinha 14 anos. Só que eu bati o pé e falei assim, eu não volto. Eu não volto mais para aquela vida, eu não volto para lá enquanto eu não mudar de vida, enquanto eu não melhorar. Eu lembro que quando eu tava lá, as pessoas chegaram para mim assim, o que que você vai fazer lá? Não tem nada para você não, você não. Por que que você vai embora? Porque na época eu tinha 13 anos. Eu falei, não, não sei o que que eu tenho, não sei o que que eu vou fazer lá, mas eu só sei que eu só sei que eu vou me embora, eu preciso, sei lá, eu sei que eu tenho que ir embora. Só que, só que nisso existe uma história por conta disso, que é uma parte mais espiritual. E quem sabe futuramente eu falo, eu vejo que Deus ele foi muito bom comigo. Porque se for pra imaginar, cara, não era nem pra mim ter chegado até aqui. Era pra mim estar morto, era pra ter acontecido muitas coisas, mas eu via que, mesmo naquela época, não acreditando, não conhecendo Deus, eu sabia que existia uma força maior que me guardava, sabe? Então existe toda essa questão. Mudar de estado, de cidade, para mim foi um ponto crucial para poder me mudar e formar quem eu estou sendo hoje, quem eu vou ser no futuro. Então, quando você sai da sua zona de conforto, do lugar onde você nasceu, e vai para outro lugar, você tem que enfrentar muitas coisas. Você enfrenta medo, você enfrenta a solidão, você enfrenta tristeza. Então tudo isso faz parte, porque é um novo ambiente. É por esse motivo que eu falo que o ambiente ele influencia muito na forma como nós vivemos, a forma como nós agimos diante da vida. Então eu sempre, quando tenho a oportunidade, quando a pessoa vem conversar comigo, eu falo que mudar de cidade, mudar de ambiente, mudar, vamos dizer, de amizades, amizades que não te estão te levando, te conduzindo para um caminho do bem, um caminho bom, é necessário mudar. É necessário haver reajuste na vida. Claro, se você quiser crescer, quiser viver coisas novas, isso é essencial. Quando eu vim para esse estado e mudei para morar com a minha irmã, passei um tempo morando com uma irmã minha. Nisso eu aprendi muitas coisas. Aprendi sobre organização, a qual eu já falei em um vídeo meu aqui.
aprendi sobre cuidado, aprendi até sobre afeto, vamos se dizer, sobre amor. A minha irmã me ensinou muitas coisas com relação a isso. Passei um tempo morando com ela, fui morar com outra irmã minha para poder cuidar dos meus sobrinhos. Daí então, depois retornei para morar com essa outra irmã minha. E quando eu fiz 18, eu estava prestes a fazer 19 anos. Quando eu fiz 19 anos, eu peguei e fui morar sozinho, arrumei um trabalho. Mas só que logo quando eu cheguei aqui, que eu tinha 14, 13 anos, com 16 anos eu arrumei um trabalho e já fui trabalhar. Trabalhava na parte da manhã e estudava à tarde. Era até engraçado que eu acho que eu era o único dos meninos da minha sala que trabalhava. E às vezes eu ainda trabalhava à noite, né? Em feira. Então isso nunca saiu de mim. Eu sempre procurei mas não tem oportunidade. A mínima oportunidade que aparecer para mim, eu vou lá e agarro. Eu não tenho essa dificuldade não, por que que as coisas estão difíceis, não sei mais o que. Não, para mim eu faço o que eu tenho que fazer. Se é para arrumar comida, eu dou meu jeito. Não tem trabalho, eu vou pra rua, eu vou vender balinha, mas eu dou o meu jeito. Mas não tem como vender balinha, eu vou capinar lote. E sempre procurei me virar. E como eu falei anteriormente para vocês, eu mudei para morar sozinho com 19 anos. Arrumei um trabalho no hospital. Isso aí foi durante a pandemia, logo enfrentando uma pandemia gigantesca. Trabalhei na linha de frente, na parte da enfermagem. Fui morar sozinho. E graças a Deus, dou graças a Deus que já se fazem 10 anos. 10 anos que eu mudei da minha cidade, tenho conquistado as minhas coisas. Eu acredito que eu tenho compartilhado um pouco da minha jornada aqui nas minhas redes sociais, tanto no Instagram, um pouco no Instagram, no Teco e aqui no YouTube. Eu posto alguns trechos nos shorts, nos vídeos mais curtos. Comprei o meu apartamento, que em breve vai ficar pronto. Eu tenho avançado, tenho conquistado as minhas coisas. Não é fácil. Dizer que é fácil é mentira. Mas temos que avançar, apesar de todas as dificuldades. Temos que olhar para frente e buscar a melhoria de vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E lembre que você é mais forte do que parece. Tem mais força dentro de você que você nem imagina. E como um cara como eu, que ainda tem ainda uma longa jornada pela frente, atualmente eu só tenho 23 anos, eu acredito que nunca é tarde, vamos dizer. Talvez não exista tanto jeito para a morte, mas enquanto estamos vivos, ainda há esperança, dá resultado, em buscar melhorar de vida, buscar novas oportunidades para poder viver um novo cenário, viver um novo. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto.